As escolas pararam. As empresas pararam. O comércio parou. O mundo parou. Mas a Sara continua falando. Vem aí a maior experiência online de todos os tempos. Sara Conference 2020. A igreja não para.
maravilhosa! Que momento de adoração! Agora eu quero orar por você. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu queria que nós elevássemos o nosso pensamento a Deus e nós buscássemos o poder de Deus sobre nossa vida e a orientação do Espírito Santo de Deus para a meditação na palavra que já estaremos colocando para todos nós. O Espírito Santo estará trazendo o mover de Deus neste momento para todos nós, diante desse momento de adoração e de louvor. A palavra de Deus nos ensina: eleve meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar todas as nossas igrejas em Tuas mãos. Toma, Senhor Deus, a igreja da Pedra de Guaratiba, pastor Carvalho, pastora Gisele. Toma, Senhor Deus, o pastor Bruno, a pastora Cibele e toda a sua família que estão nos ajudando ali na igreja da Pedra de Guaratiba. Toma também, eu te peço, Senhor, em Tuas mãos, a igreja do Rio das Pedras, pastor Jorge, pastora Giane, toda a membresia, que o Espírito Santo de Deus possa estar agindo no meio dessa igreja. Toma também o Meia, com o pastor Jucá, Senhor, pastor Carlos Frederico Jucá, e também, Senhor, a pastora Cris, que o Espírito Santo de Deus esteja tomando todos ali no Meia, Senhor, na igreja Sara, nossa terra do Meia, fazendo uma grande, Senhor, uma grande movimentação do Teu Espírito, que o inundar das águas cristalinas possam estar sendo derramadas sobre estas igrejas. Toma também Campo dos Goitacazes, Senhor, Sara, nossa terra de Campo dos Goitacazes, pastor, Senhor Douglas, pastora Karine, os demais pastores que lá estão, toda a membresia, que o Espírito Santo de Deus possa trazer nesse domingo, Senhor, algo sobrenatural sobre cada um de nós, que nós possamos cada vez mais reviver o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre nossas igrejas, Senhor, que o Pentecoste, que o avivamento venha durante todo esse trabalho que estamos realizando. Fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos agora na leitura da palavra de Deus. Eu quero que vocês fiquem atentos e acompanhem comigo toda a leitura da palavra de Deus que está lá, segundo João, no capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 15, diz assim a palavra de Deus. Acompanhem. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, e havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois, enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo
que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Oh, glória a Deus! Oh, glória, que palavra, né? Antes de nós meditarmos na palavra, eu quero que vocês assistam esse vídeo que nós fizemos lá em Israel e vocês vão se aprofundar conosco nessa meditação. Ele vai ilustrar, vai trazer melhor conhecimento para que vocês possam entender toda a mensagem que nós queremos trazer ao coração de cada um de vocês, vinda lá do coração de Deus para o nosso coração. E o tema da nossa mensagem é a esperança. Não desista. Vamos agora aos nossos vídeos e logo depois eu volto meditando na palavra. Fique ligado. Nós estamos no tanque de Betesda, aqui onde Jesus entrou pela porta das ovelhas, veio aqui e encontrou aquele paralítico, 38 anos, enfermo, e aguardando que as águas se movimentassem para que ele recebesse a cura. E eu estou nesse mesmo lugar, onde muitas pessoas enfermas se posicionavam e aguardavam o mover das águas. Então você pode ver, esse é o tanque. Esse é o tanque. Aqui nós podemos observar, cheio de arcos. As ovelhas também eram trazidas para cá. Então você percebe aqui, eu vou entrar aqui em uma das passagens do tanque, onde muitas pessoas enfermas vinham para cá para aguardar as águas serem movimentadas e assim receberem a cura. Eu estou descendo cada vez mais, e a gente percebe agora que esse local era o local onde tínhamos as águas a serem movimentadas para que as pessoas fossem curadas. E nós estamos trazendo aqui os pedidos, todos os pedidos, todo era o local marcado para que todas as vezes que a água era movimentada, o primeiro que descesse era curado. Mas Jesus acabou com isso. Jesus, pela sua palavra, ele determinou o paralítico: pegue a sua cama e anda. E foi assim que aconteceu. E nós estamos aqui profetizando. Todos aqueles que fizeram esses pedidos, todos que pediram para que nós trouxéssemos esses pedidos. E aqui tem muitas curas, cura da alma, cura do casamento, cura de relacionamentos, Senhor Deus, libertação em todas as áreas. Nós estamos aqui no fundo do tanque. É aqui, ó. É o dia que portas serão abertas. Deus, milagres estão acontecendo nessa hora. Em nome de Jesus, milagres estão acontecendo. A tua cura chegou para o teu povo, para as nossas famílias, meu Senhor. Em nome de Jesus, haja cura, haja libertação. Em nome de Jesus. O grande eu sou se manifesta neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, todos nós que estás cansados, Deus, traz a tua unção de cura. E coloca as duas mãos. Traz. E coloca, Senhor, também a camisinha que o Senhor
haja unção, a alergia vai embora, já foi embora, em nome de Jesus. Todos os pedidos, Deus, de enfermidades, Deus, em nome de Jesus, não vai ficar ninguém enfermo, todas as portas serão abertas, em nome do Senhor Jesus, o Senhor trará vitória a cada um. Deus, caminhos serão abertos. A tua palavra diz que o Senhor abriria rios no ermo. Em nome de Jesus, vai trazendo a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder sobrenatural. Desça fogo disso aí, consuma agora toda enfermidade, toda doença, o poder em nome de Jesus. Declaramos a vitória, assim como o Senhor declarou que aquele homem estaria curado há 38 anos, enfermo. Nós declaramos. Jerusalém hoje é testemunha de que o Senhor nos visitou a igreja de Sobradinho, visitou as nossas famílias. Jerusalém hoje é testemunha. Nós consagramos ao Senhor dos Senhores. Nós trazemos ao altar do Senhor as nossas queixas, os nossos pedidos. E cremos que o Deus de Israel se manifestou e vai se manifestar em nossas vidas, trazendo abundância para nós, trazendo unção para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aqui na localidade chamada Tanque de Betesda. Que vídeo maravilhoso, né? Vocês repararam que há momentos onde a Bispa Vera está orando, intercedendo por aqueles pedidos de oração, e também há um momento em que eu me ajoelho, fico ali orando e levanto uma camiseta, e aquela camiseta é a camiseta do meu neto, que tinha um problema de saúde muito grave, que era um problema sério para uma criança, porque ele tinha uma alergia muito grande à lactose. Então todas as vezes que ele ia à festa, ele tinha problemas, porque não podia comer nada e ficava olhando as demais crianças. E em 2014, quando nós fomos a Israel, eu levei não só os pedidos, mas levei aquela camiseta. E naquele momento, ali naquele local de milagres, eu estava orando e eu e a Vera orando e levantei a camiseta. E para honra e glória do nome do Senhor, 2 anos depois, olha lá, hein? Por isso que eu quero estar dizendo a você, há esperança. Não desista, porque o teu milagre vai chegar. E o meu milagre chegou, o nosso milagre chegou. 2 anos depois, o meu neto ficou curado. Ele pegou um bombom, começou a comer. Ele começou a comer e a mãe ficou espantada. Ele não teve mais alergia e ele ficou totalmente curado para a honra e glória do nome do Senhor. Então, queridos, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, não desista, porque o teu milagre vai chegar. Amém? Bom, voltando à palavra de Deus, voltando ao texto bíblico, eu quero agora que você esteja com a Bíblia na mão, porque nós vamos passear na Bíblia. Eu gosto de ministrar sempre trazendo passeio na palavra de Deus. E você então que já assistiu e acompanhou a leitura de João, capítulo 5, eu quero dizer para vocês alguns detalhes desta passagem. E o primeiro versículo diz assim, a palavra de Deus: passadas estas coisas. E eu fui então estudar, que coisas são essas? Logicamente, são aquelas coisas que antecederam esse momento. E o que antecedeu esse momento? Volta lá, no capítulo 2, diz a Bíblia que Jesus, ali, num casamento em Caná da Galileia, transforma água e vinho. Foi o seu primeiro milagre. Oh, glória a Deus! Depois disso, o que acontece? Jesus, quando se aproximava a Páscoa, e nós sabemos que existiam sempre 3 festas, né? Existem 3 festas religiosas que todos os judeus são obrigados a comparecerem. E essas festas são aquelas festas a festa da Páscoa
que a festa dos pães asmos e também a festa dos Pentecostes, né, colheitas ou semanas, e também a terceira festa, que é a festa dos tabernáculos, festas essas que exigiam a presença de todos os judeus em Jerusalém. Então, nessa ida, Jesus, então, quando chega ali no pátio do templo, encontra aqueles cambistas, encontra aqueles vendedores de bois, de pombas, de ovelhas, e alguém também com moedas fazendo câmbio. Por que isso? Deixa eu te explicar. As pessoas que vinham de fora para as oferendas ali no templo, para fazer as suas orações e também os holocaustos, né? E o que acontecia? Eles vinham de longe, não podiam trazer animais. Então, as pessoas vendiam animais ali no pátio do templo. E muitos vinham com dinheiro de outros tipos de moedas. E por isso que havia os cambistas, para que fizessem a troca das moedas. E então essa multidão de vendedores, de cambistas, e Jesus então fica muito aborrecido e expulsa todo mundo dali usando um chicote, que a Bíblia diz lá no capítulo 2, no verso 15, que ele usa um azorrague. E esse azorrague, ele expulsa todos dali do pátio do templo. E ele diz o quê? Não façais da casa de meu pai casa de negócios. E Jesus então continua nesse vai e vem, vai para uma cidade, vai para outra, e diz também no capítulo 3 que em determinado momento, diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e Jesus chega para ele, e ele vê o que Jesus estava fazendo, e à noite, né, por ele não querer assim demonstrar que ele estava indo se encontrar com Jesus, então ele vai à noite se encontrar com Jesus, e chega lá, ele conversa com Jesus e ele fala essas coisas maravilhosas, né? Diz a Bíblia assim, que ele chega no capítulo 3, verso 2, ele diz, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí Jesus chega para ele e fala assim, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aí ele diz assim, mas como nascer de novo, sendo eu adulto, teria que entrar no ventre da minha mãe? Aí Jesus disse, Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Glória a Deus! E então esse diálogo continua, e você pode ver isso lá no capítulo 3. São estas coisas que João Evangelista, antes de começar a passagem ali do tanque de Betesda, ele fala assim, dizendo, passada estas coisas. Que coisas são essas? Eu estou te mostrando. Depois disso, que ele vai andando, ele encontra também a mulher samaritana, ali no capítulo 4, você percebe isso. Ele vai ao poço de Jacó, ali na cidade de Sicá, nessas idas dele para Cafarnaum, para Galiléia. E quando ele chega ali, ele estava um pouco cansado, ele chega àquela mulher samaritana que estava tirando água do poço, e ele pede, mulher, dá-me água para beber. E ela olha para Jesus e conhece ele sendo judeu e fala, olha, como tu sendo judeu, pedes a mim água que sou mulher samaritana? Porque naquela época os samaritanos e os judeus não se davam, não se comunicavam, eram quase inimigos. Então ela ressalta esse diálogo com Jesus. Aí Jesus diz para ela o que? Mulher, se tu soubesses quem é que te pedes água, tu lhe pediria água e ele daria água viva. E ela não entende nada, a gente sabe disso, que ela fala, o poço é fundo, tu não tens vasilha, como é que pode? Tu vais tirar água lá. Aí Jesus fala, olha, quem bebe dessa água voltará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der, glória, dentro dele lhe fará uma fonte que lhe fará saltar para a vida eterna. Então ela entende a profundeza da palavra de Jesus, então ela chega e fala, Senhor, dá-me dessa água, e que você nesse domingo possa beber dessa água que jorra do trono de Deus. Amém? E bem, continuando todas essas passagens, nós também vamos ver que Jesus, numa ida dele para lá e para cá, encontra um oficial do rei. E esse oficial do rei, eu costumo dizer que é cura à distância. E esse oficial do rei procura Jesus e fala, Senhor, vá na minha casa, meu filho está doente, está à morte. E Jesus então chega para ele e diz o seguinte,
verso 48 do capítulo 4. São essas coisas que João está falando. Tendo ouvido, vamos a verso 46 para ficar mais nítida a leitura. Diz assim, João, né? Capítulo 4, verso 46, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum, e tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E rogou-lhe o oficial e que Jesus o curasse, que fosse com ele. E diz a palavra de Deus que Jesus chegou para ele e falou assim, vai embora, teu filho já está curado. E aquele homem não pensou duas vezes. Aquele homem, diz a palavra de Deus, que ele creu na palavra de Jesus e partiu. E quando ele chegou em casa, os seus servos disseram, olha, seu filho foi curado. Aí ele então começou a dizer, começou a avaliar que foi no momento que Jesus então dissera. Então são essas coisas maravilhosas que o capítulo 5, João, o evangelista, escreve, porque ele, como apóstolo de Jesus Cristo e discípulo de Jesus Cristo, ele acompanhava a Jesus nessas caminhadas. Então ele relata todos esses fatos. Então por isso que o capítulo 5 diz assim, passadas estas coisas... Que coisas? Essas que eu te expliquei. E diz ainda que havia uma festa dos judeus. É interessante, 3 festas consagradas, 3 festas sagradas, né? Nós já falamos sobre isso, que é a festa da Páscoa, a festa dos Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Mas essa festa a Bíblia não nos relata. Provavelmente seria uma festa cívica, uma festa talvez da independência da Judéia das mãos dos gregos, que estavam ali ainda dominando, pelos macabeus. Mas eu não quero entrar muito nesses detalhes, mas provavelmente era uma festa cívica e Jesus estava indo para lá. Agora é interessante, isso que eu quero te chamar a atenção, que João, ele não fala nada da festa. Ele diz que Jesus estava indo para uma festa e começa a contar um fato sobrenatural que nós vimos ali na leitura, que é o milagre da cura daquele homem do tanque, aquele paralítico do tanque de Betesda. E é um milagre maravilhoso, todos nós conhecemos essa história, né? Da cura desse homem. Mas eu quero explorar um pouquinho mais os versículos escritos por João, que era primo de Jesus. Não é isso? Como assim, bispo? Bem, vamos lá. Diz a palavra de Deus que passadas estas coisas havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ou seja, Jesus foi para a festa, né? Mas ele não se dirigiu à festa. E é interessante que diz que ele passou, o verso 2, assim, ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda. Existiam 12 portas, e por que Jesus escolheu aquela porta, especialmente chamada Porta das Ovelhas? Bem, primeiramente, Porta das Ovelhas, porque naquele tempo ele já colocava as ovelhas para os sacrifícios do lado de fora, né? Ele já sabia que Jesus tinha feito toda aquela expulsão deles lá de dentro. Então, eles costumavam colocar as ovelhas, os bois, os cambistas ficavam ali do lado de fora para fazer, então, a venda dos animais para o sacrifício no templo. E Jesus, então, escolhe aquela porta para entrar. Por que ele escolheu? Porque ele sabia que ao lado, a entrada pelas portas das ovelhas, logo a uns 100 metros ou mais um pouco, à direita, existia o tanque de Betesda. E esse tanque de Betesda pertencia aos avós de Jesus Cristo. Aos avós de Jesus Cristo. Ué, bispo, os avós de Jesus Cristo? Eu, quando estive lá com a Vera, né, com a Bispa Vera, nós vimos, e vocês viram no vídeo, hoje é uma igreja católica. E naquela igreja tem uma placa, Igreja de Santa Ana e Joaquim. Então, a Ana e Joaquim eram pais de Maria, mãe de Jesus.
e também de Maria Salomé, que foi casada com Zebedeu, que eram os pais de Tiago o maior e de João o evangelista. Por isso que ele está contando esses detalhes, porque ele sabia que aquele espaço, aquela terra onde existia o tanque de Betesda, aquela propriedade foi dos seus avós. Então Jesus, quando passa ali, ele já conhecia que aquele tanque existia muitos necessitados. Existiam pessoas carentes. E diz a Bíblia que quando ele encontra aquele paralítico de Betesda, que a Bíblia não relata o nome, Jesus já conhecia a situação daquele homem. Lembram disso? Diz assim a palavra de Deus, verso 3, que nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo que descia certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse na água, no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, esse homem estava ali. E Jesus diz a palavra de Deus que estava ali, verso 5, estava ali um homem enfermo e havia 38 anos. Esse homem, logicamente, tinha mais de que 38 anos, né? 38 anos é o tempo que ele ficou ali sendo trazido, provavelmente, por algumas pessoas, colocado à beira do tanque, esperando, porque o tanque, como vocês viram, tinham vários compartimentos, e as pessoas ficavam ali esperando, provavelmente, por exemplo, o cego não saberia que hora que a água seria movida, né? Ele deveria de ter recursos para alguém ficar vigiando para quando a água se movesse, ele avisasse o cego para o cego mergulhar. Né? A gente não sabe muito desses detalhes, embora que alguns teólogos tentam dizer que isso não existiu, mas se João registrou na palavra de Deus é porque existiu e continua existindo, tanto é que nós, sempre que vamos a Israel, nós passamos ali pelo tanque de Betesda, e é contado sempre essa história, e todo mundo se lembra da cura do paralítico do tanque de Betesda. E Jesus, quando passa ali, diz a palavra de Deus, que Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim, e havia muito tempo, então Jesus já conhecia aquela história de pessoas sendo colocadas ali no tanque de Betesda, porque foi propriedade dos seus avós. Ali foi moradia de Ana e de Joaquim, que eram os pais de Maria, mãe de Jesus, e Maria Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. E ele conhecia João, logicamente, por ser neto, né, dos donos daquela propriedade, ele sabia o que estava acontecendo. Ali foi moradia de Ana e de Joaquim, que eram os pais de Maria, mãe de Jesus, e Maria Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. E ele conhecia João, logicamente, por ser neto, né, dos donos daquela propriedade, ele sabia o que estava acontecendo. E Jesus, então, escolhe a porta das ovelhas para entrar para a festa em Jerusalém, a Jerusalém antiga, né, cercada pelas muralhas. Jesus escolhe aquela porta porque ele sabia que ia encontrar ali uma pessoa carente, necessitada de um milagre. E hoje, o mesmo Jesus está conosco e ele está te vendo. Você pode estar carente, querendo também um milagre. Creia, o teu milagre vai chegar. Não desista. E nós sabemos que essa história é maravilhosa. Jesus chega diante daquele homem e pergunta o que está aqui no verso 6. Queres ser curado? Olha, aquele homem já há 38 anos colocados ali, naquele local, sendo depositado naquele local. Imagina como é que estava a fé daquele homem. Ele já deveria de estar anestesiado pelo problema. Muitas vezes acontece isso conosco. A gente ora, pede ao Senhor, mas o tempo passa, tanto tempo, que a gente fica não desacreditado, não sem fé, mas a gente se acostuma com o problema. Esse é o grande problema.
é você se acostumar com o mal. Está repreendido em nome de Jesus. Você não vai se acostumar com o mal. Você vai orar. Lembra que eu te falei sobre o meu neto? 2 anos depois ele foi curado. E não ficou só naquela cena do tanque de Betesda, eu levantando a camiseta, não. Tem uma outra passagem, uma outra oportunidade eu posso trazer para vocês, é que quando eu estava batizando no Rio Jordão, nessa mesma época, em 2014, a Bispa Vera veio com a camiseta e eu afundei, tadinha, 7 vezes me lembrando de Naamã, 7 vezes no Rio Jordão, e a água estava fria, gelada, e ela levantava assim. Então nós continuamos orando, pedindo ao Senhor durante 2 anos. A bênção chegou. Por isso eu quero te dizer, não desista, o milagre vai acontecer, o teu milagre vai chegar, há esperança. Mas aquele paralítico ali, ele já estava acostumado, ele chegou, Senhor, se eu quero ficar curado, não tem ninguém que chegue na hora que a água é agitada, me coloque lá dentro. Talvez você esteja se sentindo desamparado, talvez você esteja se sentindo totalmente desprotegido, ninguém te ajuda, ninguém olha para você, mas eu quero te dizer que nesse domingo Jesus está olhando para você e o teu milagre vai chegar. Tenha esperança, tenha fé, não desista. Jesus olhando, vendo que ele estava necessitado, diz para ele, levanta, toma a tua cama e anda. E ele não pensou 2 vezes, ele teve uma atitude maravilhosa. Diz a Bíblia que ele levantou, pegou a cama e partiu totalmente curado. Oh, glória a Deus! Que maravilha! Pense bem aquele homem depois de 38 anos, a cura chegando na vida dele. Como é que ele deveria de estar? Talvez ele fosse para casa para contar todos os seus, que olha, eu estou curado. Mas não, ele se dirigiu lá no meio da festa. E é interessante que aqueles que estavam lá viram aquele homem carregando a cama. Ao invés de se preocuparem em dizer, olha, esse não é aquele paralítico que 38 anos estava enfermo, colocado ali no tanque de Betesda, ou seja, aquela localidade era conhecida também como a Casa de Misericórdia, a Casa da Misericórdia, porque as pessoas passavam e deveriam de olhar para dar uma olhadinha para a direita e ver aquele monte de gente, né? Aquele povo ali necessitado, de falar, que misericórdia, Deus tenha misericórdia. Mas naquele dia Jesus estava ali. O enviado de Deus estava ali, o que cura, o que salva, o que liberta estava ali. E ele libertou aquele homem daquela paralisia de 38 anos. E aquele homem fica feliz e vai para a festa. E chegando lá, todos olham para ele. Ele deveria de não estar com roupa festivas, né? Mas as pessoas, ao invés de olhar para a cura, não. Os religiosos começaram a falar, hoje é sábado, não convém que você trabalhe no sábado, porque carregar uma cama provavelmente significaria uma mudança, né? Ele estava transportando, trabalhando numa mudança, mas não, estava trabalhando numa mudança de vida. Algo tinha acontecido na vida dele e queria mostrar a todo mundo. E perguntaram, por que você está fazendo isso? E ele diz assim, olha, eu não quero nem saber, porque a pessoa que me curou me mandou pegar a cama e andar, e eu estou fazendo isso, eu estou obedecendo. E eles perguntaram, quem é que fez isso? Ele nem sabia o nome, porque Jesus, né? Depois da cura, Jesus saiu também. E diz a palavra de Deus que numa outra oportunidade Jesus o encontra no templo. E Jesus então chega para ele e fala então, como diz aqui, verso 14 do capítulo 5. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, que já estás curado. E retirou-se e foi dizer aos judeus que quem o curara foi Jesus, porque agora ele encontrou Jesus no templo. Então, queridos, ao findarmos essa meditação, eu quero que você tenha fé. Assim como Jesus curou aquele paralítico, Jesus hoje está curando muitos que estão paralisados no tempo e no espaço.
Muitos, diante dessa pandemia, diante desse Covid-19, ficou traumatizado, não quer sair de casa, está paralisado. Eu quero te dizer, tenha fé. Jesus Cristo hoje está conosco e Ele está nos curando de todo esse mal. Hoje eu quero que você seja curado da paralisia desse Covid-19. Tenha esperança, esse período vai passar e nós poderemos voltar a ter o nosso culto presencial, nos abraçando, glorificando ao Senhor. Nós vamos orar para que a ciência descubra o antídoto, né? A vacina para combater esse mal e que logo, logo os medicamentos cheguem e nós possamos estar curados de todo o mal. Mas hoje eu quero dizer, a cura divina, a cura de Cristo Jesus está sobre a tua vida. Creia nisso. O povo de Deus está guardado pelo sangue de Jesus. Por isso, eu quero orar por você. Coloque a tua mão no coração. Vamos orar agora. Vamos pedir que Deus nos proteja, que Deus continue nos abençoando, nos dirigindo durante os cultos e que vocês, Igreja do Senhor, não desistam. Continuem pregando a palavra de Deus, porque o nosso Jesus, Ele curou ontem, continua curando hoje e de eternidade a eternidade, Ele há de continuar curando todas as nossas enfermidades. Creia nisso. Coloque a mão no seu coração, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, terminando essa meditação, crendo que assim como Tu fizeste ali no tanque de Betesda, hoje Tu fazes, Senhor Deus, ali na Pedra de Guaratiba, no Rio das Pedras, no Meia, em Campo dos Goitacazes, Senhor, o milagre continua acontecendo. Traz sobre nós, Senhor, essa nuvem do avivamento, para que nós possamos cada vez mais, Senhor, pregar a Tua palavra com toda a ousadia santa. Continua curando, continua libertando, continua salvando, Senhor, aqueles que vêm a Ti, Pai, e que nesse domingo todos aqueles que estão nos ouvindo possam ser, Senhor Deus, trazidos pelo Espírito Santo para o Teu reino. Por isso eu te peço, Senhor, olha esse irmão, olha essa família que está nos ouvindo agora, que está participando desse culto. Se existe algum enfermo, Senhor, anjo da cura, passe lá e cura essa pessoa. Assim como Jesus curou à distância o filho do oficial do rei, eu creio que nesse momento o anjo da cura está visitando a tua casa, está visitando o teu lar, está tirando todo o mal, toda a enfermidade que esteja te assombrando. Em nome de Jesus eu creio. Pai, manifesta o teu poder e traz esse milagre sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está nos assistindo, eu quero te dizer o seguinte: se você mora perto das nossas igrejas, a partir desse domingo nós teremos já os nossos cultos, não o culto como deveria de acontecer, mas sempre tem alguém lá para orar por você, para estar intercedendo por você, e você pode nos procurar. Acesse, talvez esteja passando, eu não sei, mas talvez esteja passando o número do telefone onde você possa fazer um contato e aí você receber orientações como você pode nos encontrar. Se você mora na Pedra de Guaratiba, você pode procurar a Igreja Sara Nossa Terra de Pedra de Guaratiba. Se você mora no Rio das Pedras, a Igreja Sara Nossa Terra Rio das Pedras, Pastor Jorge e Pastora Giane. Se você mora no Meia, Pastor Jucá e Pastora Cris. E se você mora em Campo dos Goitacazes, né? Pastor Douglas, Pastora Karine, Vinícius, né? Pastora Graciele, Pastora Marciele, Pastor Maicon, você pode nos procurar e nós teremos o imenso prazer de recebê-los e continuar intercedendo por vocês. Amém? E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, as santas consolações do Espírito Santo de Deus, que nos moveu durante toda esta meditação, esteja sobre cada um de nós, sobre cada família aqui representada, sobre todo o povo de Deus, Israel de Deus, espalhados por toda a face da terra, não só hoje, mas de eternidade, eternidade. Ficamos todos na paz do Senhor, um bom domingo, uma boa semana e até breve. Procure-nos, ligue para nós, teremos imenso prazer em recebê-los. Fiquemos todos na paz do Senhor. Tchau, tchau.